Bom dia, irmãos. Pela graça do Senhor, nós estamos aqui para aí na escola dominical. Queremos dar graças a Deus por nossas vidas. Devemos estar aqui mais uma vez. Vou ler aqui dois versículos aqui da palavra de Deus para nós iniciar esse culto ao nosso Deus. Salmo 145, 5 e 6 diz assim: palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó, o seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, eterno Pai, Senhor da glória, todo-poderoso, por tua misericórdia e por tua graça estamos aqui para mais uma gravação, Senhor, desse culto para a tua honra e glória. Abençoe, a Deus, esse tempo de louvor e vamos te louvar. E venceria, ó Deus, de edificação para a tua igreja. Abençoe também teu servo com a pregação da tua palavra esta manhã, que vai edificar a tua igreja e assim nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Assim pedimos, Senhor, e te agradecemos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, corinho número 9. Eu do meu rei sou soldado, soldado do rei dos reis. Contra o pecado, né? Contra esse mal que assola toda a terra. Mais um cântico 203, linda canção. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É o amigo Jesus, é o amigo Jesus. Ele é Deus, ele é Rei, é amor.
esse cântico como diz aqui, linda canção. Então, daremos tudo, né, a nossa vida, nosso Rei, nosso Jesus Cristo, né, que nos salvou e libertou neste mundo mal. Mas o cântico 184, estou de coro, rendei graças ao Senhor. Graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendem graças ao Senhor. Rendem graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Rendem graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendem graças ao Senhor, rendem graças ao Senhor, rendem graças ao Senhor. Muito bem, mais um cântico 145. Após este cântico, vamos ouvir a leitura. É o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal.
livro de Zacarias, capítulo 2, de 1 a 13, com a irmã Ana Maria. Bom dia, irmãos. A leitura no livro de Zacarias, capítulo 2. Levantei os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: para onde você vai? Ele me respondeu: vou medir Jerusalém para saber a sua largura e o seu comprimento. Eis que o anjo que falava comigo se afastou, e outro anjo veio se encontrar com ele, e lhe disse: corra e diga àquele jovem: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muralhas, por causa do grande número de pessoas e de animais que haverá nela. Pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor, eu mesmo serei, no meio dela, a sua glória. Vamos, vamos, fujam da terra do norte, diz o Senhor, porque eu espalhei vocês como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. Vamos, fuja, Sião, você que habita com a filha da Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter a glória, ele me enviou às nações que saquearam os bens de vocês. Porque aquele que tocar em vocês, toca na menina dos meus olhos. Porque eis que agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser presos daqueles que os serviram. Assim vocês saberão que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. Alegre-se e cante, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de você, diz o Senhor. Naquele dia, muitas nações se juntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei em seu meio, e vocês saberão que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. Então o Senhor dará a terra de Judá como a sua porção na terra santa, e voltará a escolher Jerusalém. Calem-se todos diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Amém. Tudo bem? Agradecer a irmã pela leitura, palavra do Senhor. Continuando o nosso louvor ao nosso Deus, vamos cantar o hino 342, A Minha Cruz. A cruz que me deu Jesus Cristo fortalece o meu amor. As dores que sempre me ferem não me apartam do Senhor. Sabemos que Jesus diz na sua palavra para o seu discípulo: se alguém quiser ser meu discípulo, tome sua cruz e siga-me. A cruz que me deu Jesus Cristo fortalece o meu amor. As dores que sempre me ferem não me apartam do Senhor. A cruz que me deu pra eu levar as dores que a mim vem assaltar. Não escondem meu Jesus, pois eu ando em sua luz, vou vencendo para o céu. O mundo a meu mestre despreza e persegue os de Jesus, mas por seu amor, pela graça, levarei a minha cruz que me deu pra eu levar as dores que a mim vem assaltar. Não escondem meu Jesus, pois eu ando em sua luz, vou vencendo para o céu. Fazer a vontade de Cristo, eu desejo sempre sim. Contando eu a tão bela história, tenho luz e paz sem fim. A cruz que me deu pra eu levar
nós sabemos que, como crente, né, como cristão, nós temos uma cruz a levar, as lutas, né, que passamos nessa terra como crente. Eu vi um pregador, ele dizendo que é muito fácil seguir a Jesus, às vezes com dinheiro no bolso, com saúde, indo tudo bem, né? Ele diz que qualquer um pode seguir Jesus assim. Mas momento de luta, de dores e também de situação financeira, nós temos que louvar o nosso Deus e levar a nossa cruz, né? Negar nós mesmos neste mundo cruel. E o Senhor possa nos abençoar, né? Como crente, não só cantar, mas viver o que nós cantamos, né? Para o nosso Deus. Muito bem, cantar mais um cântico 37, Amor Glorioso. Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. Nos céus
paz e aguardo o meu bom mestre, que tão feliz me faz. Jesus a mim virá buscar, e então pra sempre irei gozar. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Muito bem, graças a Deus. Vamos cantar mais um cântico para encerrar a parte de louvor. 304. 304, um vaso de bênção. Quero ser um vaso de bênção, ser um vaso escolhido de Deus, para nova, levar os perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá do céu. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu vão de entrar. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Para ser um vaso de bênção, é que espero uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Muito bem, esse cântico fala um vaso de bênção. Na quarta estrofe diz: para ser um vaso de bênção, eles têm uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. E o Senhor possa nos abençoar como crente, que possamos ser realmente um vaso de bênção, né? Para levar as boas novas aos perdidos. Um dia eu ouvi a pregação da Palavra de Deus.
pregada por um vaso usado pelo Senhor. E graças a Deus, há 20 anos atrás eu vi essa mensagem e entendi que era um perdido, um homem afundado no pecado, perdido. Eu fui resgatado com a pregação da palavra de Deus. A palavra tem que ser pregada. Nós somos salvos pela palavra, pela fé e pela graça, como a Bíblia diz. Essa mensagem tem que ser pregada por nós, né, nós cristãos. Que o Senhor possa nos abençoar. Nós sabemos que estamos atravessando um tempo difícil nessa terra, para a igreja, né? Mas eu quero, só terminando, compartilhar uma bênção numa visita que eu vi de uma família, né? Fiquei muito maravilhado ela dizer, a irmã lá e o irmão, ela falar que nessa pandemia ela está mais forte como crente, tirando tempo para as escrituras, tempo para a meditação, tempo para a oração. Nós sabemos que, por outro lado, tem alguns crentes que nessa pandemia estão desanimando, né? Na fé, na caminhada. Mas eu fiquei muito contente com o testemunho da irmã, dizer que ela estava mais forte agora, e está tendo mais tempo para o Senhor. Muito bem, agradecer nesse momento a Deus por esse primeiro tempo, né, de louvor cantado a Ele. Agradecer aos irmãos pela parte da música. Eu sei que é um esforço para eles fazerem esse trabalho, né, e agradecer a Deus pela vida deles. Nós vamos ouvir a pregação com o pastor Técio. Bom dia, irmãos. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez e vamos dar continuidade ao nosso estudo da série Desejo Dominado, que é um estudo retirado do livro, baseado no livro do pastor Genuan Lira, Desejo Dominado. Hoje nós iremos estudar a lição, capítulo 11, lição 11, e o título dessa lição é Querendo Ser Deus, a batalha contra a ansiedade e a preocupação. Querendo ser Deus. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34. Eu farei a leitura desse texto e depois meditaremos. Mateus 6, 25 a 34. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. E eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Oremos. Nosso grandioso Deus e Pai, somos gratos, meu Deus, pela tua providência, teu cuidado e pelas tuas tão preciosas e fiéis promessas a nós. Nos ajude, meu Deus, a crescer no conhecimento e no entendimento do Senhor, para que assim possamos descansar em Ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, ultimamente,
os últimos tempos, isso não é particularidade dos últimos tempos, mas isso tem se intensificado mais nesses últimos dias, que é a ideia de transformar algo que é pecado, algo que a palavra de Deus deixa bem claro como pecado, como problemas, tipo problemas de saúde ou problemas de... Não atribui a um erro, a um pecado, mas atribui a coisas externas. E, portanto, tirando assim o real motivo de toda essa prática errada. Por exemplo, o pecado da falta de satisfação em Deus e com aquilo que Ele nos dá, agora é considerado uma compulsão por compras. A pessoa tem uma síndrome de fazer compras, de comprar as coisas. Não é pecado da insatisfação com Deus. A indisciplina e a rebeldia são chamadas de hiperatividade. É um problema físico, a hiperatividade. Nós sabemos que é problema do coração, pecado. A impureza sexual é designada como vício no sexo. A falta de confiança na soberania e na providência de Deus é vista como distúrbio mental e, por incrível que pareça, estão sendo até produzidos remédios para tratar isso, a falta de confiança, essas doenças da mente. Tem muitos remédios já existentes aí no mercado para tratar isso, a falta de confiança no Senhor. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, em relação à ansiedade, à preocupação, no Sermão do Monte, ele identifica isso como problemas espirituais que são de fato e que devem ser tratados com fé, da maneira correta, com fé e dependência no Senhor. A preocupação e a ansiedade, irmãos, é algo que a palavra de Deus e o Senhor Jesus Cristo, no texto que nós lemos, apontam claramente como pecado. É a ideia de Mateus 26, 25 a 34, como nós lemos aqui. Jesus se refere a essa ideia da ansiedade ou inquietação pelo menos 6 vezes. Em Mateus 6, 25 a 34, Jesus se refere à ideia da ansiedade de um modo bem consistente. Ele vai bater nessa tecla de modo a deixar bem claro que isso é uma dificuldade, que isso não é normal do dia a dia. Mas essa preocupação excessiva, essa ansiedade excessiva com as coisas desta vida, o Senhor Jesus Cristo identifica claramente como pecado, como problema espiritual e que nós devemos tratar. O Senhor diz que, versículo 25, nós não devemos viver ansiosos pela nossa vida quanto ao que nós havemos de comer, de beber, de vestir, de calçar. Essa ideia de viver, de andar, a ideia de viver é a sua vida. Você não deve andar ansioso. Ou seja, a sua vida não deve ser caracterizada por uma ansiedade ou preocupação. O Senhor Jesus Cristo está deixando isso bem claro. Não vivam assim. No versículo 34, vai dizer: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Esse versículo 34, que é o último do texto que nós lemos, ele fala de não nos ocuparmos demasiadamente, não ocupar nossa mente com os perigos, com as preocupações do amanhã, do futuro. Ou seja, Jesus está se referindo ao problema da preocupação. A pessoa antecipa problemas que ainda nem está vivendo. O ansioso e o preocupado e demasiado, e quando isso acontece, se configura pecado, raiz espiritual e não físico, ele vai viver o seu dia após dia, mas trazendo possíveis problemas que talvez nem acontecerão no futuro para a sua vida atual, e ficam em desespero, ficam ansiosos, determinam a sua vida toda como caracterizada por esse pecado, por esse problema espiritual, da preocupação, da ansiedade, e vivem assim, sem paz. Então, essa ideia de preocupar, o prefixo aí, pré, é trazer para si algo que ainda nem aconteceu e que talvez só exista na sua mentalidade, nem acontecerá. O versículo vai dizer, Jesus deixa bem claro, cada dia tem suas dificuldades. Então, viva dia após dia,
não traga problemas futuros que você acha que terá para a sua vida atual. Não viva dessa forma. Não ande assim. Tranquilize-se no Senhor. Quando nós aconselhamos alguém, algum irmão, algum conhecido para não se preocupar, fica mais como uma ideia de um conselho, de um aconselhamento. Mas aqui, quando o Senhor Jesus Cristo diz, não andeis ansiosos, aqui ele dá uma ordem direta, é imperativo mesmo. Quando ele diz, não andeis ansiosos, no versículo 25 de Mateus 6, nós temos aqui uma ordenança do próprio Deus, uma ordenança divina. E quando nós desobedecemos isso, nós estamos pecando, nós estamos atingindo diretamente o Senhor nosso Deus, indo de modo frontal aí contra a vontade, contra a ordem do Senhor, portanto se configura pecado. Nós podemos afirmar que a ansiedade, essa preocupação, é pecado por dois motivos. Primeiro, porque é uma forma de expressarmos a nossa desconfiança em Deus. A ansiedade, a preocupação se configuram como pecado, como nós vimos, porque é uma desobediência direta de uma ordem de Deus, e ela se configura, e podemos afirmar que é pecado, porque expressa claramente a nossa desconfiança em Deus. A minha inquietação é uma maneira de dizer ao Senhor, Senhor, eu não confio que Tu vais cuidar de mim. Quando o Senhor diz, não andeis ansiosos, eu cuido de vós, não temam, nem se atemorizem, não se espantem, eu estou cuidando de vós. Então Jesus Cristo enfatiza esse pensamento quando nos manda olhar para os lírios, né? Para as aves dos céus. Ele nos manda olhar para o mundo natural e como Deus, na sua providência e cuidado, os sustenta de modo tão especial. O Senhor Jesus Cristo diz, as aves do céu não são caracterizadas por um desespero, por uma preocupação demasiada, uma ansiedade. Cada dia o Senhor vai cuidando, o Senhor vai sustentando. Eles não têm a preocupação de guardar em celeiros, nem de ficar ansiosos e perder a cabeça com o dia de amanhã. Dia após dia o Senhor vai revelando a sua misericórdia, a sua graça, o seu cuidado no mundo natural, nas coisas que foram criadas aí, e o argumento de Cristo é, não vivam dessa forma ansiosos e preocupados demais. Eu já tenho dito, não andeis ansiosos. Eu tenho cuidado de vós. O Senhor Deus tem cuidado de nós. Ele tem riquíssimas promessas a nós. Irmãos, confiemos no Senhor. A nossa preocupação, ansiedade é, acima de tudo, uma desconfiança no Senhor. Quando nós, por exemplo, confiamos alguma atividade a alguém que nós duvidamos da capacidade dessa pessoa de cumprir as responsabilidades, nós ficamos preocupados. Principalmente se for algo importante. Você fica preocupado, ansioso, com medo de que aquela pessoa possivelmente não dará conta da responsabilidade e trará prejuízo. Então, nesse caso, é compreensível a sua preocupação, porque você conhece a pessoa a quem foi responsabilizado a tarefa. Você sabe o histórico e sabe, rapaz, conhecendo o histórico dessa pessoa, sabe, conhecendo as atitudes dela, eu estou preocupado, porque provavelmente ela não cumprirá corretamente a sua responsabilidade e trará prejuízos. Mas, irmãos, desconfiar de Deus, ficar preocupado, ansioso, quando o próprio Deus deixou bem claro, se acalme, fique tranquilo, não temas, eu sou contigo, tenha cuidado. O próprio Deus, identificando já em nós essas dificuldades, ele diz, não ande ansioso. O Senhor Jesus Cristo aqui identificando nos discípulos, assim, não se preocupe, não leve uma vida dessa maneira, não ande assim, não ande ansioso por coisa alguma. E nós, quando agimos dessa maneira, irmãos, não estou dizendo que é fácil, nós somos pecadores e tendenciosos a nos afastarmos mesmo da vontade do Senhor, mas quando nós agimos claramente desse modo aqui, ansioso e preocupado em demasia, nós estamos falando de um modo claro, silencioso, mais claro. Não estamos expressando com a nossa boca, Senhor, eu não confio em Ti, mas com as nossas atitudes, com o nosso comportamento. Nós deixamos bem claro que nós desconfiamos do Senhor. Nós não confiamos que o Senhor vai cuidar de nós. Então, irmãos, primeira
afirmação que nós podemos fazer a respeito da ansiedade e da preocupação é que é pecado. É o pecado porque expressamos por meio dela a nossa desconfiança em Deus. Além disso, em segundo lugar, nós podemos afirmar que a ansiedade e a preocupação são pecado, é pecado, porque revela a falta de aceitação daquilo que Deus planejou para nós. Revela a insatisfação daquilo que Deus planejou para nós. Nós não aceitamos quando nós vivemos de modo preocupado demais e ansioso demais. Nós estamos deixando bem claro, Senhor, que eu não aceito o que o Senhor preparou para mim. A providência de Deus, a providência divina, significa que Deus age em todas as coisas, em todas as circunstâncias, em todas as pessoas, visando a sua glória, acima de tudo, e o bem do seu povo. Nós conhecemos esse conceito, essa ideia bíblica de que Deus age em todas as coisas para o nosso bem, para o nosso cuidado. Deus tem cuidado de nós, mas nós esquecemos facilmente esse conceito. Facilmente nós caímos, nós nos desviamos dessa verdade e falhamos. Nosso desespero se deve, irmãos, ao fato de nós acharmos que nós precisamos enfrentar as nossas lutas sozinhos. Nosso desespero, nossa ansiedade e preocupação se encontra no fato de que eu tenho que levar a minha própria carga sozinho. Irmãos, se nós formos cair nesse erro, nessa falha, nós vamos, de fato, com base, entrar num desespero profundo mesmo, uma ansiedade, uma preocupação profunda, porque nós mesmos não podemos administrar o tom da nossa vida. O Senhor nosso Deus é quem controla tudo e todos. Todos estão debaixo da sua soberania e Deus estabeleceu todas as coisas na sua providência para o nosso cuidado. Irmãos, e quando nós não aceitamos as coisas que Deus estabeleceu para nós estamos indo de modo contrário, demonstrando a nossa insatisfação com Deus, e a ansiedade e a preocupação demonstram claramente isso. São pecados porque demonstram essa falta de insatisfação, na verdade, essa insatisfação, essa falta de aceitação das coisas que Deus preparou para nós. Por isso mesmo, o Senhor Jesus Cristo precisou dizer várias vezes, repetir várias e várias vezes aos seus discípulos. Ele diz: não temam, tende bom ânimo, não se atemorize, eu sou contigo, eu estou aqui. Jesus Cristo constantemente, em muitos episódios nos evangelhos, você vai, na sua experiência de leitura anual, você vai ver, presenciar muitas ocorrências onde os discípulos estão muito preocupados e demasiadamente ansiosos pelas circunstâncias que os cercam. Por exemplo, lá em Marcos 6:50, naquela tempestade, eles ficam praticamente fora de si, temorizados. O Senhor Jesus Cristo vem andando sobre o mar e acalma. Eles não sabiam, eles não confiavam na soberania de Deus, no poder de Cristo. Cristo estava de longe, consciente de toda a situação, olhando para eles. Em outra ocasião de tempestade, quando os discípulos entram em pânico, Jesus lhes disse: porque sois tímidos, homens de pequena fé. Irmãos, aqui claramente, nesse versículo aqui, nessa expressão, homens de pequena fé, e aqui no nosso texto também, versículo 30, Mateus 6:30, diz: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Irmãos, essa expressão, homens de pequena fé, claramente demonstra que a ansiedade, o medo demasiado, a preocupação, é uma falta de fé. Quando Cristo diz: se você está ansioso, preocupado demais, a sua fé está fraca, está muito pequena. Quando Cristo adverte aqui, confronta aqui a falha desses discípulos por andarem desse modo, ele confronta a sua falta de fé. Irmãos, de fato é isso mesmo. A nossa fé não é o suficiente para acreditar que Deus vai cuidar de nós, que Deus tem cuidado de nós. A nossa fé não falha nesse ponto de achar que aquilo que Deus estabeleceu para nós não é o certo e nós nos desesperamos para conseguir algo e tentar conduzir a nossa vida do nosso próprio jeito. Irmãos, é pecado, é falta de fé. E lá em Romanos 14:28, o apóstolo Paulo vai dizer que tudo aquilo que não provém de fé, que não está baseado na fé, é pecado.
Então, Cristo deixa bem claro aqui, no diagnóstico da ansiedade, da preocupação, desse medo demasiado, o diagnóstico qual é o problema? Falta de fé. Homem de pequena fé. Então, Deus Cristo diz, a fé de vocês é muito fraca, muito pequena. Vocês são tímidos. Vocês não creem. Cristo confronta e combate esse pecado aqui. Então, nós vimos que a ansiedade, a preocupação, pecado, se configura como pecado, e aqui, de acordo com o nosso estudo, por dois motivos. Primeiro, porque é uma expressão clara da nossa desconfiança em Deus, a ansiedade e a preocupação. Segundo, porque revela uma falta de aceitação daquilo que Deus planejou para nós. Então, claramente, é um pecado na nossa vida. Claramente, a ansiedade e a preocupação é pecado, é falta de fé. O próprio Cristo declara isso. É falta de fé viver de modo ansioso pelas coisas desta vida, pelas nossas circunstâncias. Claramente é falta de fé. É expressar claramente desconfiança em Deus e falta de aceitação daquilo que Deus preparou para nós. Portanto, já ficou claro que é pecado. Irmãos, quando nós caímos nessa falha, nós estamos pecando diretamente contra Deus. E esse pecado aqui, irmão, é um pecado, todo pecado é contra Deus, mas aqui é dizer na cara de Deus, você é fraco para cuidar das minhas circunstâncias, para cuidar da minha vida. Ou então aquilo que você preparou para mim não é bom. Então, irmão, isso aqui é muito perigoso. A ansiedade é um pecado, é uma realidade de pecado na nossa vida, tem uma raiz no coração, não é uma doença, como o mundo diz, tem uma raiz no coração e precisa ser tratado. Precisa ser tratado. Muitas vezes nós até nos orgulhamos e dizemos, não, eu sou ansioso demais, eu sou muito preocupado. E diz isso num tom de orgulho, num tom de não, achando que isso é algo positivo na minha vida, na sua vida. Irmãos, isso é pecado. Isso é pecado. E por ser pecado, traz perigo. Traz um perigo grande. Nós veremos aqui 3 exemplos bíblicos de pessoas que caíram na ansiedade e os perigos que isso pode causar como um pecado que é. Então a Bíblia nos mostra aqui vários exemplos de pessoas que sofreram por causa desse pecado da ansiedade, da preocupação demasiada. O primeiro caso delas é Ana. Lá em 1 Samuel, nós conhecemos a história. Ana se consumia por não conseguir ter um filho. Ana se desesperava, aquilo ficava sendo remoído por ela constantemente, e aquilo determinou o seu modo de vida. Ela sabia, ela tinha plena certeza, ela confiava em Deus, que a sua esterilidade, a sua dificuldade de ter filhos poderia facilmente ser resolvida por Deus. Mas ela vivia de coração triste, ela vivia com a alma amargurada. Vamos lá em 1 Samuel 1, 8 e 9. 1 Samuel 1, 8 e 9. Diz assim, então Eucana, seu marido de Ana, lhe disse, Ana, por que choras? Por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então, veja que essa falta na vida de Ana, o fato dela não poder ter um filho, determinava o seu estilo de vida. Ela tinha deixado até de comer, era chorando constantemente, amargurada mesmo. Amargurada. Não sentir tristeza por exemplo, uma mulher sentir tristeza por não poder ter um filho, é compreensível. Mas determinar que isso conduza o seu modo de viver, que isso controle a sua vida, isso sim é pecado. Isso é pecado. Determinar que isso defina a sua vida, isso é um pecado sério, grande mesmo. Ela levava uma vida miserável, ela não descansava no Senhor, ela não tinha paz no Senhor, ela mesmo como crente, mesmo conhecendo a Deus, ela levava essa vida desse jeito, amargurada, de tristeza, se consumia por o fato de não poder ter um filho, vivia triste, com a alma amargurada. Então, o primeiro exemplo aí do que a ansiedade e a preocupação pode
promover na vida de uma pessoa é o exemplo de Ana aqui, como esse processo aqui, como essa ansiedade determinou e definiu o seu estilo de vida, e como a sua vida claramente era percebida. O seu marido sofria com isso, as pessoas que estavam ao seu redor sofriam com isso. O ansioso, o preocupado em demasia, que se configura como pecado, o seu estilo de vida prejudica não somente a si, mas aqueles que estão ao redor sofrem por causa do seu pecado também. Outro caso é o caso de Noemi, lá no livro de Ruth. É um exemplo de uma pessoa que é dominada pelo medo e também pelo pessimismo. Nós conhecemos a história de Noemi ali, das dificuldades que aquela mulher enfrentou, mas capítulo 1 vai deixar isso bem claro, mas ela era uma pessoa ansiosa e pessimista em relação ao futuro. Ela perdeu o marido e 2 filhos, mas isso determinava como ela pensava o futuro. Ela ficava muito profundamente ansiosa em relação ao futuro, estava sempre tentando antecipar uma situação, sempre tentando trazer os problemas do amanhã para hoje, e isso, confusão certa na sua vida. Diante de tudo isso, dessas enormes provas, dificuldades, ela vivia como quem não tem esperança. Ela mesma dizia, né? Não há esperança, lá em Ruth 1 e 12. Noemi estava tão pessimista a respeito da sua perspectiva de futuro, que ela não podia nem ver a presença de Deus, como Deus estava trabalhando por meio da nora dela, que já tinha confessado Deus de Israel como seu Deus também. E isso partindo já da providência de Deus, mas Noemi não estava atenta às bênçãos de Deus, ao cuidado de Deus, porque essa amargura, esse pessimismo, esse medo de futuro, essa preocupação determinava a sua vida, e ela dizia, não há esperança, não há. Olhava somente para si, não há esperança, determinando e deixando bem claro aqui a sua total desconfiança de Deus em relação ao seu futuro. Para confirmar o tamanho da sua amargura, Noemi se recusa a ser chamada pelo seu próprio nome. Noemi, ela quer ser chamada pelo nome de Mara, quer que chame ela de Mara, porque Mara está relacionada à amargura. Quando o povo de Israel chegou no lugar onde as águas eram amargas, ali foi chamado de Mara, porque as águas eram amargas, e Noemi quer ser chamado de Mara, porque determina aí, fazendo referência aí ao seu desapontamento, seu pessimismo, a sua angústia, a sua ansiedade em relação ao futuro. Então, ela mesmo identificava e queria ser identificada como uma pessoa amargurada. Irmãos, essa dificuldade, como nós vemos, pecado também contra o Senhor. Outro exemplo são todas mulheres, mas não quer dizer que é só as mulheres que vivem ansiosas. O autor pegou aqui 3 exemplos de mulheres. O terceiro exemplo é Sara. Sara, ela era incapaz de esperar a promessa de Deus. Ela tentou aí resolver se antecipando para edificar a sua família por meio da sua serva Agar. Deus tinha prometido fazer, tanto com ela como Abraão, uma grande nação. Nasceria filho e dele seria uma grande nação, mas ela se impacientou. Ela não esperou pela promessa de Deus e resolveu antecipar a sua edificar a sua família pelo seu próprio modo. Estava insatisfeita com aquilo que Deus tinha preparado para ela não, vou fazer desse jeito aqui, vou logo acelerar o processo. Isso é pecado, isso é ansiedade, isso é preocupação demasiada, isso é desconfiar das promessas do Senhor. Sara não foi capaz de esperar Deus agir, para ver Deus agir. Ela tomou a iniciativa e foi. Do mesmo modo como Noemi, ela sofria aí com o pecado de querer ter em suas mãos o controle da vida. Ela queria controlar a sua vida. A sua ansiedade a impediu de esperar nas fiéis promessas do Senhor. O Senhor fez promessas preciosas para ela, mas ela não na sua perspectiva humana, não via o cumprimento. Então, ela tomou as rédeas da sua própria vida, o controle, e tentou resolver por conta própria. Então, nós vimos aqui 3 exemplos que o pecado, do perigo que o pecado da ansiedade promove na vida das pessoas e as consequências negativas que isso traz. Irmãos,
para nós começarmos, uma vez identificando-nos como ansiosos, como preocupados, como pessoas pessimistas e que ficam tentando tomar o controle de Deus, tentando ser Deus na sua própria vida, o primeiro passo aqui, o começo da cura, é confiar nas promessas do Senhor. É olhar para as promessas do Senhor, olhar atentamente e com fé para as promessas do Senhor e descansar nelas. O grande problema do ansioso é que ele é impaciente e incapaz de esperar. O ansioso, ele é impaciente. Ele não sabe esperar. Não sabe esperar. Eu trabalhei num comércio, vocês não sabem disso, e numa fila de caixa de comércio, você vê pessoas que não conseguem esperar um minuto. Eles já passam na frente e, se tiver o dinheiro trocado, já rebola lá, e vai-se embora. Não consegue, é incapaz de esperar. Então, e isso, irmãos, vai totalmente de encontro a esperar nas promessas do Senhor. O ansioso, o problema dele é que ele não consegue esperar, ele é impaciente. A dificuldade com isso é que a cura da ansiedade está justamente em confiar nas promessas do Senhor. Se eu sou ansioso demais, o remédio para isso é eu descansar nas promessas do Senhor, é eu esperar nas promessas do Senhor. Nós temos que ter segurança nas promessas do Senhor. Mas, como o próprio termo já deixa claro aí, e ensina, a promessa está diretamente ligada à espera. Se eu tenho uma promessa da parte de Deus, essa promessa automaticamente remete a uma espera. E se eu não consigo esperar, então já estou deixando clara a minha falta de fé. Então a promessa está ligada à espera e a espera, por sua vez, à fé. Se eu espero confiantemente no Senhor, descanso. Se a minha fé é uma fé tamanha, uma fé suficiente para que eu olhe para as promessas do Senhor e tranquilamente, confiantemente espere que a minha vida seja caracterizada pela calma, pela certeza do cumprimento de tais promessas, então, irmãos, aí a ansiedade, a preocupação demasiada, o pessimismo em relação ao futuro, o pecado de querer tomar o controle da sua própria vida, é sarado. Essa dificuldade é resolvida por fé nas promessas do Senhor. Mas a fé, as promessas do Senhor, é caracterizada por esperar pacientemente. O ansioso, ele não é paciente. Ele não sabe esperar. A pessoa ansiosa realmente é uma pessoa de fé pequena, como Cristo disse. Pessoa ansiosa, preocupada demais, é uma pessoa de fé pequena. De fato, uma pessoa de fé pequena. É o diagnóstico perfeito aí do Senhor Jesus Cristo. É uma pessoa de fé pequena, porque não confia nas promessas do Senhor. Um exemplo positivo de confiança no Senhor, nas promessas do Senhor, é Abraão. Abraão é identificado no Novo Testamento, que fala como o pai da fé. Então, o pai da confiança, aquele que confiava firmemente no Senhor. Lá em Gênesis 14, a palavra de Deus vai dizer que ele, após vencer uma coligação de 4 reis, se não me engano 4, de reis que haviam capturado o seu sobrinho Ló, então Abraão recebeu do rei de Sodoma uma proposta de um prêmio, né? A oferta de um prêmio. Era algo valioso, eram recursos financeiros. Mas Salomão recusou isso, recusou esse valioso prêmio do rei de Sodoma. Abraão fez isso por causa da sua confiança em Deus. Ele não vivia preocupado com as posses materiais como meio de garantir o seu futuro, como meio de garantir a sua segurança. Ele não tinha essa preocupação. E como nós sabemos disso? Lá em Hebreus 11:10, nós entendemos esse motivo da recusa de Abraão. Hebreus 11:10, nós vamos entender perfeitamente por que Abraão recusou esse prêmio do rei de Sodoma. Diz: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Abraão, ele tinha a sua fé, a sua segurança. O Senhor, ele aguardava não o prêmio deste mundo, não o prêmio desta vida aqui, mas
aguardava a cidade, uma realidade futura, vinda da parte do Senhor, da qual Deus é o arquiteto e o fundador. Então esse era o segredo. Ele não queria comprometer sua fé em Deus por meio da segurança dos bens materiais adquiridos neste mundo. Abraão, embora Deus o tenha feito um homem rico, ele não tinha essa preocupação. Não tinha essa preocupação. Por isso, podemos afirmar, Deus deu posses, lhe deu bens, mas os olhos de Abraão estavam voltados para o lugar certo. Por isso ele não vivia de modo ansioso, nem preocupado demais com o dia de amanhã. Como salmista, lá no Salmo 131, Abraão estava satisfeito com as promessas de Deus. Abraão estava satisfeito com as promessas de Deus. Guarde essa frase. Você está satisfeito ou satisfeita com as promessas do Senhor? Ou você tem se inquietado? Ou você tem se impacientado? Ou você tem tentado tomar o controle da sua vida? Você tem antecipado problemas? Você tem andado dessa maneira? Você tem, irmãos, e eu tenho, de alguma maneira, demonstrado isso por meio do meu viver, configura-se claramente pecado de desconfiança de Deus, desconfiança das promessas de Deus, de não aceitar aquilo que Deus determinou para a minha vida e para a sua vida. Cuidemos, irmãos. Nós devemos estar satisfeitos com as promessas de Deus, confiantes nas promessas do Senhor, esperando confiantemente nas promessas do nosso Deus. E isso resolve o problema. Isso resolve o problema da ansiedade, o problema da preocupação. A Bíblia está cheia de promessas nas quais nós deveríamos colocar a nossa esperança. Quem está firme e confiante nas promessas do Senhor não sofre de ansiedade. A Bíblia tem várias promessas. Quem se firma nessas promessas, o problema da ansiedade, dessa preocupação demasiada, não existe em sua vida. Salmo 34:10 diz: aqueles que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Aquele que busca o Senhor, aquele que confia no Senhor, o Senhor Deus o cuidará muito bem, não faltará o necessário. Com essa confiança, irmãos, no Senhor, com essa busca do Senhor, com essa confiança nas preciosas promessas do Senhor, nós poderemos nos livrar da murmuração, da ansiedade, da preocupação em demasia, de viver de modo amargo, e podemos transformar nosso viver, uma vez confiando nas promessas do Senhor, um viver de louvor, de honra, de glorificação ao Senhor. Nós bendiremos ao Senhor em todo o tempo. Nós vamos bendizer ao Senhor em todo o tempo. Quando o problema da ansiedade é resolvido pela palavra de Deus, pela confiança no Senhor, na palavra de Deus, a amargura e a murmuração troca de lugar com a bênção, com o bem dizer ao Senhor, com o glorificar, com o louvar ao Senhor em todo o tempo. Irmãos, já vimos aqui que ansiedade, preocupação, pessimismo em relação a tudo é pecado. Pecado, e nós vimos duas razões, dois motivos porque essa atitude é pecado. Primeiro, porque é uma desconfiança clara na pessoa de Deus, nas suas promessas. Segundo, porque é uma clara falta de satisfação naquilo que Deus preparou para você. Já vimos exemplos negativos do que a ansiedade pode fazer por meio daquelas três mulheres, Ana, Noemi e Sara. E você, provavelmente, que é ansioso, tem os seus próprios exemplos aí na sua própria vida, suas próprias dificuldades, e perceba nisso como resultado do seu pecado. Nós vimos um bom exemplo de como resolver o problema da ansiedade, que foi o exemplo de Abraão, que confiou plenamente, que não depositou a esperança de seu viver nas coisas deste mundo, mas confiou nas promessas de Deus, olhou além do que os seus olhos podem ver, como diz Hebreus 11:10, e uma vez detectado o problema e consciente do mal que ele pode causar na nossa vida, além de desonrar e de ser um pecado contra o Senhor, os prejuízos que trazem para o nosso viver e para os que estão ao nosso redor, nós claramente, irmãos, devemos reconhecer como pecado, como o próprio Cristo diz, é falta de fé. Irmãos, falta de fé, teste de fé, não é só
alguém chegar, como chegam aqueles países do Oriente Médio, com uma espada, um revólver, uma metralhadora na sua cabeça, dizendo: negue a Deus, negue toda a sua fé, se não negar, você vai morrer. Aí você pode pensar no teste de fé. Não sei se você pensar. Isso aí são os cristãos verdadeiros. Porque a arma está na cabeça, mas não negou a Cristo. Aí você se pergunta: será que eu também reagiria do mesmo modo? E às vezes você responde afirmativamente, como eu respondo aqui, né? Não estou vivendo a situação, respondo: eu também morreria por Cristo. Também estou disposto a dar a minha cabeça por Cristo. Mas, irmãos, no nosso dia a dia, as coisas práticas do nosso viver, nós temos negado a Cristo constantemente. Nossa fé é uma fé pequena a ponto de ir contra a orientação divina, contra a ordem de Deus. E a ansiedade, a gente se desapercebe, mas a ansiedade, a preocupação em demasia, é falta de fé. É uma falha na sua fé. É você cair no teste de fé. E Cristo deixa isso bem claro. Homens de pequena fé. Por que vocês são tão tímidos? Cadê a fé de vocês? Irmãos, ansiedade em demasia, preocupação em demasia, falta de fé. Como está a sua fé? Como está a minha fé? Vamos refletir no nosso coração, irmãos. Baseado nesse ponto aqui, se nós temos perdido noites de sono, se nós temos nos desesperado, nós temos, somos marcados por uma ansiedade tal que isso determina o nosso modo de viver, conduz o nosso modo de viver, define a nossa vida, isso é claramente falta de fé, claramente desconfiança de Deus. Então é um pecado muito sério contra Deus. Irmãos, nós como servos do Senhor, nós temos que reconhecer esse pecado e buscar nos livrar desse pecado o mais rápido possível, para que vamos conformados e descansados nas promessas do Senhor. Essas 3 mulheres que foram citadas no nosso estudo aqui, irmãos, elas são bons exemplos de como nós podemos obter vitória sobre o pecado da ansiedade. O exemplo delas, como mulheres ansiosas, se transforma num bom exemplo de como nós podemos vencer, obter vitória sobre o pecado da ansiedade. No caso de Noemi, a ansiedade, a amargura dela começaram a se evaporar, a se dissipar, quando ela percebeu que o Senhor não deixa de ser benevolente para com o seu povo. Lá em Ruth 2:20, ela percebeu, pelo modo como o Senhor conduziu a história, que o Senhor é misericordioso e benevolente para com o seu povo. Vendo os sinais da bondade do Senhor, Noemi começou a recuperar a sua fé. Começou a descansar no Senhor, por meio da provisão que Deus estabeleceu. Quanto a Ana, o alívio da sua ansiedade, da sua preocupação em demasia, de toda aquela ansiedade que ela tinha, veio quando ela descansou no Senhor. Quando ela derramou sua alma perante o Senhor por meio da oração. E imediatamente ela recebeu alívio. Lá no 1 Samuel 1:18 vai dizer, depois que ela desabafou, que ela descarregou a sua ansiedade aos pés do Senhor por meio daquela oração, o texto diz, 1 Samuel 1:18, que o seu semblante já não era triste. Veja aqui, descansar no Senhor, confiar no Senhor, entregar as coisas nas mãos do Senhor, naquele que de fato detém todo o controle, gera paz, gera felicidades. E Ana experimentou uma verdade clara de Hebreus 4:16, que ela se achegou confiadamente, junto ao trono da graça de Deus, e recebeu misericórdia, e achou graça para obter socorro na ocasião oportuna que ela procurou. Em relação a Sara, ela venceu sua ansiedade quando ela cresceu na fé. Hebreus 11:11 vai dizer que pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Sara precisava conhecer aquele que é fiel. A cura de Sara foi tão completa que ela se tornou até um exemplo de boa esposa submissa, lá em 1 Pedro 3:7. Irmãos, e a submissão é uma característica de pessoas que estão livres da ansiedade. Submissão não é uma característica de pessoas ansiosas, pessoas preocupadas demasiadamente, porque a pessoa é tão ansiosa e tão preocupada que não se submete ao cuidado de outra pessoa. Se não se submete nem ao cuidado de Deus, imagine
descansar na provisão do próprio marido. Então, Sara se tornou um exemplo aí de pessoa restaurada dessa situação, desse pecado, quando a Bíblia a identifica como uma pessoa, uma esposa submissa. Então, existe esperança, irmãos, para o pecado da ansiedade. Existe esperança, mas a esperança não está em mim mesmo. A esperança não está no meu poder, naquilo que eu posso fazer para resolver. A esperança não está nos consultórios médicos, para lhe receitar remédios para cuidar da sua parte mental. Não. O remédio para a ansiedade é a palavra do Senhor. Tudo começa com o reconhecimento do seu pecado, que ele deve levar à confissão, a nossa confissão. Uma vez eu reconheço o pecado da ansiedade, vamos confessar, irmãos, e às vezes é necessário confessar esse pecado muitas vezes ao dia, que possivelmente cairei muitas vezes, enquanto eu estou nesse processo de restauração. E orar constantemente, orar ao Senhor, meditando na sua palavra, colocar em prática os princípios da palavra de Deus. E na nossa oração, vamos seguir o modelo lá que Paulo orienta aos irmãos de Filipos, né? Lá em Filipenses 4, 6 e 7. Não ande ansioso, né? Não seja marcado por isso, mas recorra ao Senhor por meio da sua oração. E o resultado é a paz de Deus. Entrará na sua vida e ele reinará. É uma paz que você não vai entender, excede todo o entendimento. E aí você vai se guiando por essa paz de Deus, não por aquilo, pela ansiedade, não pela preocupação demasiada com o que virá, mas você vai descansar no Senhor, nas suas preciosas promessas, crendo claramente, perfeitamente, que Ele é poderoso para cumpri-las. O conhecimento íntimo daquele que é fiel é indispensável. O conhecimento íntimo do nosso Deus é imprescindível para que sejamos restaurados, para que obtenhamos vitória a respeito sobre esse pecado. Portanto, é preciso nós alimentarmos da palavra de Deus todos os dias. Decida, irmãos, se alimentar da palavra de Deus todos os dias. E não é só ler por ler, você vai ler e meditando. Você vai ver os exemplos de fidelidade do Senhor por meio da história na vida do seu povo, como o Senhor é sempre fiel, como o Senhor cumpre cabalmente todas as suas promessas. O Senhor é fiel. Então, irmãos, vamos crescer no nosso conhecimento daquele que é fiel, daquele que não muda. A libertação do pecado, da ansiedade, nos fará viver melhor e nos tornará capazes de manifestar a glória de Deus neste mundo. Irmãos, o ansioso, o que ele destaca por meio do seu viver é desconfiança de Deus, insatisfação em Deus, portanto, uma vida de pecado determinada, toda, conduzida por esse pecado, e, portanto, traz muitas desgraças, traz falta de paz e, portanto, pecado constantemente. Aquele que descansa no Senhor, nas suas promessas, aquele que tem fé, que não é um homem ou uma mulher de pequena fé, ele vai testemunhar o Senhor, testemunhar ao mundo que o Senhor Deus promove na sua vida. Ele vai testemunhar. Eu assisti um vídeo na internet que eu achei interessante a reação daquele cidadão e apliquei para a minha própria vida, para a circunstância ao redor. Tinha lá acho que era num bar, tinham vários homens assim sentados num balcão e bebendo alguma coisa, e chegou um assaltante, dois, com as metralhadoras lá. Então todo mundo pulou no chão, se deitou, barriga no chão, todo mundo desesperado, e um dos clientes do bar ficou sentado, de boa. O bandido chegava com a arma aqui, ele olhava assim para ele, e quiseram tomar o celular dele, ele puxou aqui, não deixou, e ficou lá, tranquilo, enquanto todos os demais estavam desesperados, cara no chão, e os dois assaltantes armados com arma, e o cabo ali sentado, tranquilo, como se estivesse na varanda da sua casa. Onde aquilo, os assaltantes vieram, fizeram o roubo dele, foram-se embora, e o homem ficou lá, na sua tranquilidade. Aquilo eu apliquei para a nossa vida como crentes neste mundo. Nós vivemos num mundo totalmente conturbado por causa do pecado. O pecado gera essa dificuldade muito grande mesmo das pessoas. E muitas vezes nós, como crentes, queremos seguir a corrente do mundo. Queremos determinar a nossa vida pelas circunstâncias, por aquilo que nós vemos e experimentamos aqui neste mundo. E muitas vezes nós seguimos a corrente daqueles que pulam de cara no chão, que ficam desesperados diante das circunstâncias.
Mas, irmãos, quando nós confiamos plenamente nas promessas do Senhor, quando nós confiamos e esperamos confiantes nas promessas do Senhor, as dificuldades aqui deste mundo, como Paulo diz, né? Os sofrimentos desse mundo aqui, irmãos, se nós tivermos expectativa do que nos aguarda, nós passaremos por esse sofrimento que nem se compara de modo algum. E é assim que o cristão testemunha diante desse mundo mesmo. É assim que o cristão testemunha. Enquanto o mundo se desespera, por exemplo, nessa pandemia, enquanto o mundo se desesperou, né, perdeu o controle da sua vida, agiu de modo totalmente desregulado da normalidade, o cristão segue o seu curso normal, confiando no Senhor, sabendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Não se desgastou, não determinou a sua vida por causa dessa situação, mas confia no Senhor. E aquilo que o Senhor fizer, como Romanos deixa isso bem claro, está bem, é assim mesmo. O Senhor faz com um propósito positivo, visando o bem daqueles que o amam, visando a sua própria glória. Então, o cristão, ele está consciente das promessas do Senhor, ele conhece o Deus a quem ele serve, e as circunstâncias desse viver, o futuro, não lhe perturba mais. Ele está descansado no Senhor. Está descansado no Senhor. Irmãos, que sejamos caracterizados por essas pessoas que descansam no Senhor, que têm a sua confiança plena no Senhor, nas suas promessas, e que o seu modo de vida demonstra isso. Que o mundo perceba a calma, a paz que há no nosso coração, como resultado da nossa fé no Senhor. Nossa fé deve ser forte ao ponto de testemunharmos ao Senhor por meio do nosso comportamento. E, irmãos, isso já é um testemunho alto para esse mundo que vive em desespero. Isso já é um testemunho grande para esse mundo que vive baseando sua vida, definindo sua vida por meio das inquietações do dia a dia. Baseemos nossa vida por meio da fé que nós temos no Senhor, nas suas promessas. Vamos determinar e viver assim. E quando cairmos nesse pecado, irmãos, vamos reconhecer claramente, parei aqui, minha fé fraquejou aqui, me perdoe, meu Deus, e busque ao Senhor para crescer no Senhor, no conhecimento do Senhor, e assim ampliar mais ainda a sua confiança nas promessas do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, te rogamos o teu auxílio, meu Deus, para que cresçamos, para que o Senhor se revele cada dia mais, nos dê discernimento, e conheçamos mais perfeitamente o Senhor, a realidade das tuas preciosas promessas. Nos tranquilizam, nos dão paz, nos asseguram que teremos a vida eterna com o Senhor. Meu Deus, te rogo por toda a nossa igreja, que o Senhor nos faça viver assim, para a honra e glória do Senhor. Te peço por esse mundo perdido, que vive em desespero. Senhor, tenha misericórdia da alma desse povo. Que nós, como seus servos, possamos ser canais, meios, pelos quais tua palavra chegará a essas pessoas e apresentará o único remédio, que é o Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, vou passar aqui o relatório da igreja. Relatório do mês de junho. Vou citar aqui a saída, entrada e saída. Entrada no relatório aqui do mês de junho. Oferta missionária, a entrada foi R$ 1.095. Esse mês foi um pouco melhor, então a entrada de oferta missionária foi R$ 1.095. Rendimento poupança R$ 16, entrada. E somando tudo com dízimos e oferta, soma um total de R$ 6.459. A entrada do mês de junho. Vou citar agora a saída. A saída foi R$
757,52. R$ 4.757,52. Então a entrada foi R$ 6.459. Saldo anterior R$ 8.448,45. Saldo atual R$ 10.149,93. Então agradecer a Deus, né? Deus tem abençoado os irmãos, né? E a parte financeira, graças a Deus, está indo bem. Então louvar o Senhor por isso. Muito bem, vou passar agora também um relatório do Projeto Água Viva, mês de junho. Vou citar aqui a entrada. Não houve saída no mês de junho. Então a entrada foi R$ 40,00. Entrada. Saldo anterior R$ 375,70. Saldo atual R$ 415,70. Então aqui foi o movimento do Projeto Água Viva do mês de junho. Que o Senhor possa abençoar os irmãos e possamos continuar, né, com esse projeto para a glória de Deus. Obrigado. Muito bem, irmãos, vamos para os nossos avisos. Nós teremos hoje à noite o culto. Os irmãos fiquem atentos ao horário da postagem lá no grupo. Se Deus quiser, nós às 7 horas postaremos ali o link do culto. Então os irmãos fiquem atentos também quanto a isso. Vamos lembrar também das programações que virão aí desse mês. Lembremos do nosso café missionário, que seria dia 17, mas é dia 18. Dia 17 é uma sexta-feira, mas é dia 18 de julho. Irmãos, nós tivemos reunidos ontem, diretoria do Projeto Lutando Juntos, e considerando a realidade lá de Parazinho, que é município de Granja, e os decretos municipais, os decretos municipal lá de Granja, nós achamos por bem não realizarmos o café presencialmente lá em Parazinho. Nós estamos pensando na possibilidade de fazer virtual mais uma vez, mas também temos outra possibilidade, que seria fazer na Bela Vista, em Jijoca, mas isso não está definido ainda, os irmãos orem por isso. Fazer com um número reduzido, mas com a possibilidade de filmar toda a programação, para que os irmãos que ficaram em casa também participem ali. Então, falta ainda determinar ainda os detalhes disso, o irmão Márcio está cuidando. Uma vez, tão logo seja confirmado que será assim, nós esclareceremos por meio das mídias ou aqui mesmo nos avisos dos cultos. Mas fique orando por essa programação, o nosso café missionário do projeto Lutando Juntos. Será dia 18 de julho. Dia 18 de julho. Também em julho, nos dias 20 a 24, nós teremos conferência da IBIC, conferência importante, porque esse ano é ano de eleição, então a diretoria será eleita nesse ano, então, pelo menos, tem representantes das igrejas, orem, Deus nos possibilitando chegar lá, nós pretendemos ir, então fiquem atentos quanto a essas programações e orem. Também oremos pelas nossas vidas, cada um individualmente, ore por todos os santos, por todos os irmãos, pela nossa firmeza na fé, para que crescemos na fé. Orem pelo nosso retorno, creio que em breve nós estaremos de volta aqui ao prédio da igreja e todos estão nessa expectativa de nos reunirmos mais uma vez para louvarmos ao Senhor juntos aqui. Então, orem por tudo isso. Vamos encerrar esse momento aqui com oração. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo modo como o Senhor se revela a nós, de modo que podemos confiar plenamente no Senhor, por meio da Tua palavra, por meio das Suas promessas. Nos ajude, meu Deus, a crescer a nossa fé. Aumenta-nos a fé, Deus, para que não vacilemos caindo na ansiedade, na preocupação demasiada, no pessimismo, na amargura. Nos ajude a testemunhar para esse mundo que temos paz no Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém.